Investidores, Bitcoin está sendo cotado a 24.895 dólares nesse momento e a gente vai fazer a atualização da nossa análise técnica clássica e trazer para vocês aqui algumas informações e reflexões em relação a esse momento de mercado para as criptomoedas, certo? Bom, Bitcoin hoje se desvalorizando 0,89%, né? Aqui no nosso chart a gente tem um cenário em que o BTC ele pode tentar formar uma linha de tendência de alta aqui, ó. Ele pode tentar formar uma linha de tendência de alta aqui se ele não fizer o rompimento dessa linha tracejadinha que está na diagonal ascendente aqui. Ó. Ele precisa sustentar esse nível aqui dos 24.900 dólares e voltar a se projetar para cima para ele formar uma linha de tendência de alta, algo que poderia ser positivo, né? Contudo, o desenho aqui do gráfico nas últimas semanas sugere para a gente que o BTC vai se projetar para testar essa região de topos dos 24 mil dólares, tá? Esses 24 mil aqui. Bom, Bitcoin deixou algumas formações de topo, a gente tem 3 formações de topo dentro dessa região, mais uma formação de topo aqui, então é bem natural o BTC agora voltar, né, a se projetar para baixo para retestar essa região, né, em um momento que o BTC já está perdendo a média móvel de 200 semanas, né, a média móvel de 200 do semanal. Claro que falta ainda 3 dias e 12 horas para esse candle dessa semana fechar, tá? Mas a confirmação de um rompimento para baixo aqui da MM200 pode acarretar aqui um movimento bem negativo para o Bitcoin. A gente projeta pelo menos, na confirmação, né, do rompimento para baixo, a gente projeta pelo menos aí uns 15% de queda, algo que poderia levar o Bitcoin a testar ali a região dos 22.389 dólares, né? Isso no cenário base. O cenário aqui mais pessimista, já mostrei para vocês em análises anteriores, seria uma queda na faixa dos 30%, né? Aí a gente poderia ver o Bitcoin voltando a retestar a região dos 18 mil dólares. A gente tem um cenário no time frame diário em que o BTC provavelmente vai vir testar também a média de 200, tá? Só que no time frame diário. A MM200 está aqui, ó, nos 23.700, vamos colocar, né? E há também uma confluência com aqueles topos que a gente está falando, tá vendo? Então a MM200 está se direcionando ali para aquela região de alvo. Eu acredito que o preço e a MM200 do diário também vão se encontrar. E aí romper para baixo essa MM200 pode mais uma vez significar aqui um cenário negativo para o Bitcoin se confirmando, tá, investidores? Bom, o que vai acontecer depois que ele romper, né, se ele fizer o rompimento, na verdade, a gente ainda não sabe, tá? Mas é uma possibilidade que ele volte a retestar níveis aqui entre... Ó, a gente tem esses topinhos, deixa eu ligar aqui novamente, eu vou até mudar aqui de gráfico, ó. Esse aqui são os níveis que a gente está monitorando, né? Então 24 mil o BTC já está vindo testar, né? E aí rompendo para baixo essa MM200, eu acredito que ele vai passar aqui pelos 21.800, né? Porque a gente tem aqui, ó, topo, topo, fundo, topo, topo, mais um topo, fundo, né? Dentro desses 21 mil, vamos colocar entre 21.800 e 21.900, tá? E aí é uma escadinha, né, investidores? Rompeu para baixo, próximo nível é o dos 19.500 dólares, que é justamente aqui essa mínima que o Bitcoin deixou. Ele formou essa base de preço em cima da média móvel de 200 do diário, e aí ele voltou a se projetar para cima. E romper para baixo esse fundo aqui pode representar algo bem negativo para o BTC, que vai ser a desconfiguração dessa pequena tendência de alta que o BTC está tentando formar aqui, tá? Em nenhum momento aqui durante esse ano a gente se empolgou com essas altas do mercado cripto, certo? É importante a gente colocar isso. A todo momento eu coloquei para vocês que eu acreditava que esses 30 mil dólares aqui seria uma boa região para a realização de lucros e, né, redução de exposição. De fato isso se concretizou. Eu continuo cogitando a hipótese desse movimento de alta aqui de 2023 ter sido apenas a correção desse movimento de baixa aqui, tá? Sei que muita gente se empolgou, foi uma alta realmente muito expressiva, né? A gente teve aqui uma alta na faixa ali dos... O BTC praticamente dobrou, né? 100% de valorização desde a mínima, né? Mínima lá dos 15.500 dólares. Então, realmente isso mexe com o emocional do mercado, mas nós não compramos em nenhum momento a tese de que o ciclo de baixa se encerrou, tá? E a gente continua monitorando as oportunidades de acumulação a níveis de preço mais abaixo, tá, investidores? Agora já falando um pouquinho assim daquele cenário de correlação do Bitcoin com a macroeconomia em si, ontem a gente teve aí o Federal Reserve, né, mantendo a taxa de juros nos níveis atuais, né? Porém, eles sinalizaram aí que acreditam na possibilidade de mais 2 altas até o final do ano.
O mercado já começa também aqui a precificar, não, a projetar, né, uma alta para a próxima reunião de julho, né, 71% de possibilidade de um aumento de 0,25 bips na próxima reunião do Fed. E isso aqui, investidores, acaba sendo bastante negativo porque os juros se elevando pelo mundo vão cada vez mais drenando a liquidez, né? Vai tirando o dinheiro que era para ser aportado em ativos de risco e levando para títulos de tesouro e ativos que possuem um nível maior de segurança, vamos assim dizer. E isso em um momento em que a gente tem uma Nasdaq, eu quero só mostrar para vocês aqui o gráfico da Nasdaq. A Nasdaq hypou, né, investidores? Vou colocar no semanal aqui, ó, mostrar para vocês que a gente teve aqui um super movimento de alta na Nasdaq, onde ela se valorizou, vamos ver aqui, ó, 41% de janeiro até junho, né? E ela atingiu aqui um cenário de sobrecompra no time frame semanal, no diário também. No 4 horas ela chegou a sobrecomprar também, enfim. Um movimento do mercado precificando aí o boom da inteligência artificial e também uma pausa na elevação de juros, certo? Só que essa pausa a gente já viu que não aconteceu, né? Apesar dos juros ficarem mantidos nos patamares atuais, o Fed continua acreditando na possibilidade de novas altas, né? E se a gente tiver uma correção na Nasdaq, agora eu coloco para vocês essa questão. O que será que pode acontecer? Vamos só projetar um cenário aqui que a Nasdaq corrija esse último movimento de impulso aqui, ó. Eu estou projetando uma correção só desse movimento aqui, ó. Tá? Se de repente ela corrigir aqui no primeiro nível de Fibo, a gente tem 12% de desvalorização. Se ela for lá no segundo nível de Fibo, que seria o 50 de Fibonacci, a gente teria uma desvalorização aqui de 15%. E não quer dizer que ela vai parar de subir não, tá? Quando o mercado entra num cenário de irracionalidade, ela pode ir embora ainda. Eu tô só fazendo essa medição aqui com base no topinho que a gente tem, o topo momentâneo. Esse topo aqui pode ser renovado para cima ainda. Mas a gente já viu que se a gente tiver uma correção até os 50 de Fibonacci, algo que é totalmente plausível, a gente pode ter então uma queda de 15%. E aí, como que o mercado de criptomoedas vai se comportar? Né? Como que o Bitcoin vai se comportar? A gente tem um gráfico aqui, que é o Bitcoin contra a Nasdaq, tá? Que eu acompanho também. Ó. Bitcoin versus Nasdaq. E o Bitcoin, cara, tá num cenário bem complicado, investidores. Ele perdeu o canal de alta e nesse momento tá testando aqui uma região de suporte que corresponde a essa mínima, tá? O Bitcoin tentou formar uma tendência de alta aqui, mas já tá retestando essas mínimas aqui do 1.66. Se ele romper para baixo, ele vai voltar para retestar as mínimas aqui, né? BTC versus Nasdaq. E com a Nasdaq corrigindo, a gente pode ver o Bitcoin se projetando para baixo ainda mais, né? E aí eu pergunto, o que pode acontecer com as altcoins também? Com as alternative coins? Eu já tinha sinalizado aqui em análises anteriores esse gráfico, ó, que é o market cap das altcoins, né? E eu vinha mostrando para vocês que... Você pode procurar nos vídeos anteriores aí, eu já vinha falando há semanas atrás que se rompesse esse canal aqui para baixo, ele viria testar essa mínima. Isso já se concretizou, né? Viria testar essa região aqui, ó, dos 500 bilhões de dólares. Se romper para baixo, investidores, vai vir testar essa mínima aqui, ó, dos 430 bilhões, né? E eu já vinha falando que a gente poderia ter um cenário aí de derretimento das altcoins. E aí veio as notícias da SEC, processando lá a Binance e tudo mais, e foi catalisando um movimento que a gente já acreditava que ia acontecer. Só faltava a notícia, né? E eu também vejo aqui uma possibilidade do mercado, do market cap, do mercado cripto como um todo, continuar se projetando para baixo e ter uma queda de pelo menos mais 10% aqui, ó. Pelo menos 11% vindo a retestar essa última mínima aqui, que é uma região de suporte, né? Aqui nos 874 bilhões de dólares, né? Então o mercado cripto já está perdendo aqui esse nível que pro psicológico do mercado é bem importante, né? De 1 trilhão de dólares, né? Então a situação vai se complicando, né, investidores? Vai se complicando, só que assim, a todo momento aqui no canal a gente se preparou para esse cenário, tá? Em nenhum momento a gente se empolgou e a gente sabia das possibilidades de novas pressões vendedoras. Quantas vezes eu olhei aqui? Basta você olhar no histórico do canal e ver as thumbnails,
né? Vermelhinhas, na maioria das vezes negativas, sempre colocando... não negativa, mas pessimista. Não porque eu seja pessimista, eu sou muito otimista com o mercado cripto, mas o cenário é que era pessimista o tempo todo. E continua, não melhorou, né? Não melhorou. Essa aqui é a realidade, tá? Então... essas são algumas reflexões e projeções que a gente faz aqui para o Bitcoin e mercado cripto. E eu vou voltar então a atualizar a análise do BTC aqui no canal nos próximos dias. Tá bom? Eu vou pedir para você que gostou da análise, não esquecer de deixar o like aí para fortalecer o canal. Com isso você mostra para o YouTube que o conteúdo do vídeo é legal, que mais pessoas podem gostar. Você ajuda o canal a crescer, apertando o botãozinho de like aí que não custa nada. E você que é novo, convido a se inscrever para que você possa continuar acompanhando aqui as nossas atualizações do mercado de criptomoedas, mercado de equities, né, todos os mercados que se correlacionam aí com os nossos ativos de investimento no mercado de capitais. Certo, investidores? Um forte abraço e até a próxima.